Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é a Luciana Pereira e nós estamos em mais um Acerto Legal. Hoje, estreando a nossa websérie especial de concursos públicos. Nós resolvemos criar essa websérie especial de concursos públicos, pois diante do momento que nós estamos vivendo de pandemia, com a consequente suspensão dos concursos públicos, nós entendemos que essa é a melhor fase de preparação para aqueles candidatos que almejam ingressar na carreira pública. Essa websérie, ela terá 3 encontros que serão quinzenais. E para estrear o nosso programa de hoje, a nossa websérie, nós contamos com a ilustre participação do professor Cláudio Yunes e do doutor Sérgio Menezes. Boa noite, doutor Sérgio Menezes. Boa noite, professor Cláudio Yunes. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Boa noite, Cláudio Yunes. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês no Acerto Legal. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite, Sérgio Menezes. E a todo o público aí do Acerto Legal. Esperamos aí trazer boas novidades e bons direcionamentos para o concurso público aí. Perfeito, perfeito. Antes de darmos prosseguimento, eu gostaria de convidar você que está conhecendo hoje o Acerto Legal a curtir o nosso programa, pois, como eu sempre digo, a sua curtida é um incentivo e nos mostra que nós estamos no caminho certo. Então, curta o nosso programa, curta esta live e o mais importante de tudo, compartilhe esta live para que mais e mais pessoas tenham acesso às informações que serão prestadas pelos nossos convidados hoje, que estão estreando a nossa websérie tão especial. Doutor Sérgio Menezes, quais são as expectativas? Olha, são excelentes. Está aqui ao lado do meu amigo Cláudio Yunes, amigo de longa data, e está aqui com o pessoal que acompanha o Acerto Legal para esse bate-papo aí que a gente possa transmitir, passar alguma coisa, né? Troca de experiências do que foi a nossa caminhada nesses 36 anos que eu tive no serviço público. Então, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Professor Cláudio Yunes, que alegria recebê-lo aqui. Quais são as suas expectativas, professor? As expectativas melhores possíveis, como as palavras do Menezes são perfeitas, nós tivemos no serviço público e depois eu também ingressei na docência e sempre tive na cátedra aí, dando aulas para os concursos públicos. Então, essa experiência aí, com essa evolução de como se planejar e estudar, nós vamos pincelar e botar uma sementinha aí na mente de cada um que venham a pretender a realizar qualquer tipo de concurso público. Então, planejar, ver edital, tudo isso a gente vai falar aí hoje um pouquinho. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, mas eu faço questão de pontuar isso publicamente. O quanto eu estou lisonjeada com a participação de vocês aqui no Acerto Legal. Eu estou muito feliz mesmo. Para mim é motivo de muita alegria recebê-los aqui no programa. Doutor Sérgio Menezes e professor Cláudio Yunes, muito obrigada. A honra é nossa. Nós que agradecemos o convite e estar aqui com vocês, né? É muito engrandecedor para a gente, né? E nos traz muita alegria para poder trocar experiência com o seu público. Tá bom, Luciano? Estamos à disposição aí. Eu quero dar boa noite para as pessoas que estão chegando agora na live. A Beth Medeiros, esteticista, uma parceira aqui do Acerto Legal, uma pessoa muito generosa, muito maravilhosa. Boa noite, Beth. Ana, Aline Varela, boa noite. É um prazer recebê-las aqui no Acerto Legal também. Bom, vamos começar aqui com o professor Cláudio Yunes. Eu até fiz algumas anotações sobre o seu currículo, mas é muita coisa. Então, eu me vi obrigada a fazer um pequeno resumo, professor, porque o seu currículo é muito grande, assim como o do doutor Sérgio Menezes também. Professor Cláudio Yunes, o professor ingressou aos 16 anos de idade na Força Aérea, certo ou errado?
Certo, aos 16 anos de idade eu fiz o concurso, exatamente. Isso, ingressou ainda um menino aos 16 anos de idade. Olha, quanta maturidade, hein? Aos 16 anos ingressou na Força Aérea, fez carreira no Departamento de Aviação Civil, foi cedido à ANAC, onde atuou como inspetor de aviação civil, se tornando especialista em aviação civil. Atuou, então, como inspetor de aviação civil na área de regulação, em um país que tem pouquíssimos inspetores nessa área. E ao longo de toda a sua carreira, apesar de toda a carga de responsabilidades advinda da carreira pública, ainda graduou-se em Direito e também em História. Já foi até mesmo professor concursado em Minas Gerais, e ainda dedicou anos e anos da sua vida ao magistério, né? Atuando não apenas na formação, no treinamento, melhor dizendo, de concursos públicos, como também em pós-graduações. É isso, professor? Exatamente. Hoje a gente faz um trabalho em 2 pós-graduações, também na área de gestão, em 2 plataformas, e é uma novidade também que eu trago para os concurseiros, uma novidade que é a aula online e o EAD. E a pós-graduação é assim também tem acontecido com os concursos públicos. E com esse caso de pandemia, é uma novidade para todos nós aí, mas é uma novidade que não tenha dúvida que no mundo chegou para ficar. Muito bem, então eu tenho 2 perguntas iniciais para o grande mestre Cláudio Unis. A primeira pergunta: o que te motivou a ingressar na carreira pública tão jovem, aos 16 anos de idade? Em uma fase até bem problemática, uma fase de adolescência, e aos 16 anos já estava lá estudando, passou no concurso público. Então, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, professor: o que te motiva a dedicar o seu tempo ao magistério? A preparação de alunos para seguir na carreira pública. A primeira resposta aí tem muito a ver com o público em geral no Brasil. Nós que galgamos alguma coisa, queremos alcançar e ter êxito na constituição das nossas carreiras, da nossa vida, era uma dificuldade que, no meu caso particularmente, eu tive em virtude do pai e a mãe lutar sempre em te dar oportunidades, e chegou nesse momento, os meus pais falaram: olha, você está se formando no 3º ano, tu está com 15 anos, 3º ano do 2º grau, você precisa definir alguma coisa agora. Eu consigo manter isso por 1 ano, mas 1 ano vai ser o limite. Ou você vai para o mercado de trabalho, ou você tenta alguma coisa, e no bojo, isso é muito importante, o convívio social também que você tem, independente de classe social, estar sempre em grupos que te motivam, sejam salutares no convívio social. Eu tinha amigos, até o meu compadre atual, ele falava: poxa, nós vamos fazer concurso para a Força Aérea. Tinha outros que falavam: nós vamos fazer concurso para a Escola Técnica Federal de Química, vocês não querem, coisa e tal. Então, aí cada um acabou direcionando para determinada área. Parei praticamente 4 meses, porque era o interregno de quando ia ter o primeiro concurso, e, logicamente, fiz um preparatório também, durante 4, 6 meses, e a seguir veio a prova e eu tive êxito. Então, esta é a primeira resposta. Aquela parte daquele ditado que o meio faz o homem, mas o meio faz o homem, e o homem também tem que procurar vida salutar para isso. E a sua segunda pergunta: na área de docência, existem algumas coisas na nossa vida que às vezes a gente foi moldado, forjado até na concepção nossa. Então, minha mãe já tem um cunho educacional, apesar de não ter a formação, e eu, particularmente, nasci com essa vontade. Então, explicar, ajudar as pessoas, às vezes tinha uma instrução, um regulamento, eu lia para poder explicar, e isso aí foi me ajudando e também ajudando as pessoas que estavam do meu lado, e muitas pessoas falaram assim: olha, você fala muito, eu acho que você tem possibilidade de dar aula. E aquilo ali ficou comigo. E só para finalizar,
eu aos 16, 17 anos, que foi aquele momento que você falou, eu fiz um teste psicoteste. Desculpa, um teste psicotécnico. Sim. E deu político, direito ou religioso. Então, eu quase que virei os três. Então, foi o resultado. Eu só não virei religioso, apesar de cultuar aí, a minha religião, ser católico, mas quando a gente faz história, você acaba tendo uma abertura na mente para outros tipos de crença também. E realmente foi um dom que me deu. Eu gosto muito de dar aula. Talvez se eu falasse assim, o que você quer ser independente de quanto você vai ganhar? Então, vai ser o professor mesmo, porque é a minha cachaça, desculpa o termo, é a minha vontade principal. Então, é por isso que o professor se dedica ao nível máximo, à preparação de pessoas para um futuro promissor. Parabéns, professor. Obrigado, obrigado. Agora vamos ao doutor Sérgio Menezes. Olha, foi outro que me deu um trabalho danado para poder resumir o currículo. Que trabalho que eu tive para poder resumir o seu currículo, doutor Sérgio Menezes. Eu realmente fiquei impressionada, não apenas com a sua trajetória pessoal, como também, principalmente, com a sua trajetória profissional. O doutor realmente começou do zero e foi crescendo, ocupando cargos públicos do mais alto escalão, se tornando uma das maiores autoridades que nós temos aqui no país quando nós falamos em segurança pública. Eu vou contar por quê. O doutor foi soldado do Exército. Por favor, vai confirmando se tem alguma informação equivocada. O doutor foi soldado do Exército, pertenceu à Força Aérea Brasileira, olha só. Ingressou na polícia como delegado federal, percorreu vários estados, como São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, ocupando cargos de alto escalão. Foi superintendente da Polícia Federal, assumiu inclusive a Secretaria de Estado de Segurança Pública, tendo, portanto, uma brilhante trajetória pessoal e profissional, uma trajetória de muito sucesso, né? O currículo diz isso tudo. Como eu digo, como eu já falei, estou repetindo, eu resumi muito o seu gigante currículo. Bom, não há dúvidas de que eu estou trazendo aqui um medalhão no Acerto Legal. E eu tenho duas perguntinhas, aliás, 3 perguntinhas iniciais para a gente começar o nosso bate-papo, doutor Sérgio Menezes. A primeira, quais foram os passos percorridos que te levaram a trilhar em uma carreira pública de tanto sucesso? Segunda pergunta, qual foi a sua maior motivação? E a terceira pergunta, quais foram os principais desafios enfrentados ao longo dessa trajetória? Olha só, como você bem disse, né, nós começamos como soldado do Exército, no momento da minha vida, isso lá pelos idos de 1983, quando eu terminar o ensino médio e fui alçado, né, pelo serviço obrigatório, né, que as Forças Armadas, o jovem tem que prestar o serviço obrigatório. E lá conheci a caserna e me apaixonei, né, pela disciplina, o método que é dado para as pessoas que ingressam no serviço militar. E lá eu fui soldado, fui cabo e concluí o curso de sargento temporário. Como nós que somos, que você bem disse, o meu amigo Yunis falou, a circunstância de vida, o momento da nossa vida nos levava a ter uma estabilidade naquele momento. E o Exército, infelizmente, naquela oportunidade, tinha um projeto para mim de 8 anos só como sargento temporário do Exército, né, caso eu ficasse lá. E apareceu essa oportunidade de ingressar na Força Aérea Brasileira como sargento especialista e minha satisfação na mesma turma do meu amigo Yunis, que está aí ao lado participando conosco, né? E lá ingressei um pouquinho mais
antigo, né? Eu já cheguei lá com 19, 20 anos na turma, peguei jovens como Yunis, 16 anos, e isso é muito salutar, porque nos motiva cada vez mais. Sim. E na aeronáutica, quando eu ingressei como sargento, busquei trilhar um caminho que eu pudesse fazer uma graduação, né? E o direito me levou a essa trilha, né, funcional que me trouxe esses projetos de vida. Agora, o maior desafio, Luciana, que eu tenho é vencer, né, todas as dificuldades impostas àquele jovem, àquela pessoa que, como eu, né, tinha uma família e tinha que trabalhar, e a cada dia ter que ir, além de levar o sustento, também levar o sorriso e o desejo de mudar a vida de todos nós. Então, os maiores desafios foram esses, e a gratificação é que, graças a Deus, né, com esforço e resiliência, a gente pôde, né, alcançar algumas conquistas aí pessoais e profissionais que hoje me trouxeram até aqui. Perfeito, doutor Sérgio Menezes. Mais uma vez, eu faço questão de pontuar o quanto eu estou contente com a participação dos dois aqui no programa. Deixa eu dar as boas-vindas para as pessoas que estão entrando agora na nossa live. São muitas. O Antônio Marque, professor Cláudio Unes. Nosso coordenador, nosso gerente naquela época. Sim, é verdade. O Valnei Manhães, da família Manhães, que toda ela conhece o doutor Menezes, pessoas também maravilhosas. Tá aí, tá aqui. Um abração, Valnei. Eu tenho alguns clientes aqui que estão presentes, como o pastor Vanderlei Márcio. Boa noite. O pastor está sempre nos acompanhando. Que lindo isso. Muitos colegas nossos, muito maravilhoso isso. Bom, nós gravamos um vídeo anterior onde eu mencionei que eu trabalhei junto com o professor Cláudio Unes na preparação de candidatos ao concurso público e também na carreira militar. E nós sempre mantivemos contato, não é, professor? É verdade, é verdade. E é muito maravilhoso estar aqui hoje dividindo o palco do Acerto Legal com o professor. É muito gratificante para mim isso tudo. Professor Cláudio Unes, aproveitando que eu já estou falando, já estou conversando aqui diretamente com o mestre, eu tenho uma outra perguntinha para poder fazer, que é até bem problemática. Por conta da pandemia, ocorreram muitas e muitas mudanças legislativas, certo? Uma delas foi a Lei Complementar 173 de 2020, que suspendeu os concursos públicos. E as pessoas, elas estão desesperadas e elas estão se perguntando, acabou o concurso público? Nunca mais vai ter concurso público? Então, essa é a pergunta. Os concursos públicos, eles chegaram ao fim? Eles realmente acabaram? Ou eles vão continuar quando terminar a pandemia? E também tem uma outra perguntinha que eu quero aproveitar o gancho para poder encaixar. Como se preparar com êxito para ingressar na carreira pública, caso os concursos públicos eles persistam, eles voltem a acontecer após esse período de calamidade pública, professor? Não, então vamos lá fazer um paralelo, até para as pessoas que estão envolvidas em primeiro plano. Tem um decreto 9739, que foi assinado pelo presidente Bolsonaro, onde ele deu a prerrogativa à pasta do ministro Paulo Guedes para que em 2019 começasse a fazer levantamentos e aquele órgão, autarquias, fundações públicas na administração indireta. Na administração direta, o executivo principalmente, precisando de pessoal, essa autorização após, logicamente, um traço, uma análise criteriosa do Ministério da Economia e, logicamente, de um sistema de gestão hoje pública, daí viria a possibilidade da autorização do concurso público.
Mas a senhora tocou na lei complementar 173 de 2020, sim, onde ela adveio realmente em virtude da pandemia. Então, sim, a pandemia, aí isso já estamos no paralelo do problema da pandemia e o que causou o dano, como a senhora enumerou. Gostaria de fazer uma parte? Gostaria de falar algo? Não, foi a lei que aterrorizou as pessoas. Exatamente. Então, o que aconteceu? Há um limitador da lei a priori até 2021. Há, como qualquer outra lei que precise de sua regulação ou do seu acesso, ela tem um limitador até 2021 para a realização de gastos públicos, inclusive de ocupação de cargo público. Porém, dentro dela mesma, ela coloca os requisitos. Então, cargo de direção saindo ou extinguindo, um servidor aposentado, igual o doutor Menezes falou, um delegado está aposentando agora. Estas aberturas vão viabilizar vagas. Agora, o que tem de bom? O governo federal hoje, ele excepciona algumas carreiras, e aí é o incentivo para algumas pessoas que estão estudando, como da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a segurança pública. A própria área de saúde, talvez, e muito por conta da pandemia, tendo uma necessidade, vá se fazer concurso público. A lei complementar veio em virtude de um susto que o governo federal veio a tomar, quando estados e municípios precisavam ter um gasto público a mais, e esse gasto público não ser levado para uma área política, que é a abertura de concurso ou agradar certas classes. Então, por isso que a lei complementar veio, para poder colocar balizadores, mas ela veio a dar uma proteção de pronto vamos dizer assim, ao orçamento público nesse sentido. Porém, cada dia que passa, como foi no governo Dilma, como tivemos casos no FHC, e aí estou indo para trás, no governo Fernando Collor de Mello, nós tivemos limitadores onde, paulatinamente, conforme a arrecadação do país, a necessidade, eu fiz um levantamento para a senhora, até me permita, no INSS, por exemplo, eu tenho hoje uma necessidade de 5.000 a 8.000 vagas. Nós vemos aí nossos pais, parentes, amigos que vão ao INSS. Vocês viram que saiu autorização para que militar atendesse para o processo poder andar, servidores civis aposentados para o processo poder andar. Então, por exemplo, o INSS é uma autarquia. Com certeza o governo federal vai assisti-lo e vai conceder vaga. Logicamente, Cláudio Nunes, por que você está falando isso? Falando isso em virtude de uma realidade. Hoje o órgão público o INSS, por exemplo, tem uma necessidade desse atendimento. Na área de segurança pública, estados, por exemplo, Polícia Civil do Rio de Janeiro está autorizado, a PM, até o DEGAS e DESIP talvez tenha ingresso também. Então, as pessoas, às vezes, quando isso é colocado na mídia, não vai ter concurso público. Naquele momento, mas paulatinamente, com as regulações, isso pode vir a acontecer. Se o doutor Menezes quiser falar. Só uma parte, se me permitir, e outra claro. coisa, esse período vai passar, né? E com certeza a gente não vai esperar passar para estar preparado. Então, hoje é um momento de buscar essa preparação em que pese essa situação excepcional que estamos vivendo hoje. É verdade, é verdade. E a segunda pergunta que a senhora me trouxe é o êxito do ingresso, como ingressar. Então, a gente tem algumas necessidades, o planejamento, sempre planejar-se, até conversando informalmente aqui com o doutor Menezes antes um pouquinho de começar, planejar é tudo. Ele até falou assim, Yunis, eu bati o edital, até se o senhor quiser comentar isso, doutor Menezes, eu bati o edital todo. Não, termina Yunis. Tá, então você planejar-se para realizar o concurso, um exemplo, eu sou um trabalhador, eu sou uma mãe, eu quero fazer o concurso para professora, um exemplo. Para a área de saúde, eu sou técnica em enfermagem. Mas eu não consigo estudar. Senhores,
Tem exemplos, quando você pegar aí na mídia eletrônica, na internet, o curso tal diz que eu tenho que estudar 4 horas, 6, 8 horas. Se você tiver tempo de 30 minutos, já está iniciando. A semana seguinte, você não teve como fazer, você teve como passar para 1 hora? Êxito. 1h30, 2 horas. O importante, senhores, é isso aqui, ó. É arrepiar. É trazer para você a vontade, entrar no seu horário biológico 24 horas por dia. Vai ter 1h30, vai ter 2 horas, 3 horas de estudo. Sentir falta daquilo. É igual um atleta. Eu treino todo dia, natação, particularmente, que é o que eu fazia quando era novo. Eu sinto falta daquele treinamento. Eu sinto falta de estudar. Você tem que passar a ter essa necessidade. Outra coisa, convívio social. As pessoas estão do seu lado, tem que ter palavras de incentivo. Eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, mas ela fala assim, você só estuda e não passa. Você continua amando ela, só que isso aí você tem que falar, meu amor, por favor, não comente isso, porque o meu objetivo é melhorar nosso convívio, é melhorar socialmente a nossa família. Então você tem que continuar no teu caminho de estudo. Estudar é legado que você nunca perderá. Melhor, você multiplicará no teu convívio social. Doutor Menezes, desculpa, o senhor queria falar? Não, isso é importante e como o Yunis pegou um gancho com a natação, eu gosto muito de correr. E o estudo é como se fosse uma corrida. Você tem que treinar, né? E a cada prova, você treina para essa prova, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu comecei a correr pouco, depois consegui correr 5 quilômetros e já consegui correr meia maratona. E como o Yunis falou, você nunca vai perder isso, né? E a grande jogada que eu acho é você encaixar o seu estudo na sua rotina diária. E ao encaixar esse estudo, esse planejamento, você mergulhar com profundidade naquele momento que você tem com o estudo. Na minha época, né, a gente esgotava o edital e fichava ele. Aonde eu ia, hoje não tem mais ficha, né? Hoje é podcast. Hoje é o e-book, o tablet. Você tem que adequar à nova realidade. Então, você está lá, né, fazendo alguma atividade na cozinha, você está ouvindo uma aula. O importante é que você encaixe na sua vida, na sua rotina diária, aquele momento que você tem para estudar. E ter resiliência sempre, né? Que você, um dia, com esforço diário, com estudo, você vai galgar e vai conseguir aquele teu sonho. Bom, perfeito. Antes de dar prosseguimento, eu quero dar as boas-vindas. Eu estou vendo que muitas e muitas pessoas estão se conectando, assistindo a nossa live. Sejam muito bem-vindos ao Acerto Legal. E o que nós estávamos conversando aqui é justamente esse problema, né? Os concursos públicos, eles voltarão a ser realizados? Quando que vai voltar a ter concurso público? Porque muitas pessoas estão achando que é o fim, que nunca mais vai ter concurso público, e o professor Cláudio Yunis, ele explicou que não é bem assim, é apenas um momento que nós estamos vivendo e que requer muita paciência por parte dos concurseiros. E como o doutor Sérgio Menezes também ponderou, tem que ter uma preparação e você tem que encaixar. Você precisa encaixar a sua prioridade, o seu objetivo dentro da sua rotina, porque se você não fizer isso, aí vai ficar muito difícil. Eu, particularmente, acredito que essa é a melhor fase para os concurseiros, porque é a fase que ele pode se preparar com calma para os concursos que serão realizados quando a pandemia for amenizada, estiver amenizada. E eu acho, inclusive, também, que só pode reclamar que o concurso foi cancelado, que o concurso foi suspenso, aquela pessoa que já sabia 100%, que já sabia tudo. Mas se não é o seu caso, você não tem que reclamar de nada, você tem que agradecer a Deus, porque está tendo a grande oportunidade de se preparar com
calma, sem aquela correria, com o edital já lançado, você tem 3, 4 meses para poder se preparar para aquela prova, agora você está tendo a grande oportunidade de fazer uma preparação, que eu digo até de correta, fazer o seu planejamento de estudos diário e se preparar da melhor forma possível, de acordo, doutor Sérgio Menezes, de acordo, mestre Claudio Nunes. 100%, é isso aí. Planejar e buscar encaixar o seu planejamento na sua rotina diária. E mergulhar. Sim. A semente é essa, a semente plantada é essa daí, é isso mesmo. Sim, e outra ponderação. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, o Exército sem concurso público? Os hospitais públicos sem médicos, sem enfermeiros? Imagine o corpo de bombeiros sem efetivo. Então, é lógico que não acabou o concurso público no nosso país. Não acabou. Não tem isso de acabou, nunca mais vai ter concurso público. Não existe isso. Nós estamos apenas vivendo um momento de pandemia, e aproveite essa situação para poder se preparar da melhor forma possível. Daqui a pouco os concursos eles vão voltar aos pouquinhos, talvez com uma carga menor, com uma quantidade menor de vagas, mas vão voltar. E de memória aqui, me lembrando aqui, tem alguns concursos que tiveram a inscrição, as instituições abertas estão suspensos. Exemplo da Polícia Civil do Distrito Federal. O DEPEN, né, está com concurso, com a prova prevista para setembro. Então, é aquela coisa, não deixa, né, acontecer, não. Se prepare e fique em QAP, como a gente fala, né, Yunis? Para poder chegar na hora, poder fazer a sua corridinha tranquila, que é a prova. Visto isso aí que o Menezes falou, a Polícia Civil do Rio e Polícia Militar estão autorizados. Já tem muita gente dando aula online, né? Pandemia, uma pessoa está estudando online. Olha, 4 prefeituras, já que a gente está no Rio, professora, e também doutora, e a senhora fomenta muito isso, que a senhora conhece as pessoas, a senhora está junto do ser humano, valoriza isso, ó. Prefeitura de Pinheiral, eu enumerei aqui, Prefeitura de Pati do Alferes, Prefeitura de Japeri, Prefeitura de São Gonçalo, tem edital na praça já. Pode acessar, porque é um incentivo. Então, quer dizer, esse problema, ou esse óbice de falar, não, o concurso está fechado, não tem. E a senhora colocou muito bem. Exército, Marinha e Aeronáutica, às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero um concurso que me pague bem. Lógico que no Exército, Marinha e Aeronáutica tem um salário razoável e, dependendo, vale a pena a entrada. E hoje, ambos, além do concurso público, médico, dentista, farmacêutico, sargento técnico, cabo da Marinha, fuzileiro naval, dentre outros, Marinha, Exército, Aeronáutica, e fora as escolas militares de carreira, como a senhora bem lembrou e o Menezes também, temos agora os quadros temporários. Olha que coisa incentivadora. Alguns com concurso temporário para ser oficial e sargento das Forças Armadas, e alguns com análise de currículo. É só, lógico, a gente se interessar, ir atrás das mídias, ir atrás das informações, para ver como se encaminha esse currículo, essa documentação. É um incentivo também. Excelente, mestre Claudio Nunes, excelente, excelente. O Antônio Marque, ele está dizendo aqui, as escolas de formação militar não pararam. Exatamente. Nesses momentos em que a economia e logicamente, o Brasil fica afetado por alguma coisa na área de economia, lembrem isso. O pessoal aí, o ouvinte, o nosso público sabe que nós temos pessoas que, às vezes, querem dar continuidade nos estudos e fazer concursos regulares. E nós temos aí agora o concurso para as Forças Armadas sempre aberto, como o Antônio Marque falou. Obrigado aí, Antônio Marque. Sim, muito obrigado também ao Bernardo, do Aeroporto do Galeão,
que entende muito também de legislação e regulação, grande formação. Ele e esposa são da área e sempre estudaram muito. Muito obrigado aí, Bernardo. Obrigada, Fabiana Juvencio, que também está participando aqui. Nossa, acho que eu vou ficar uns 10 minutos só falando da participação do público aqui. Mas vamos dar prosseguimento. Mestre, muito acertada a sua colocação, tá? Muito acertada. Aliás, muito acertadas as suas colocações. Obrigada. Esclareceu a muitas pessoas que estavam com essa dúvida. Agora eu vou voltar para o doutor Sérgio Menezes. Doutor Sérgio Menezes, que é uma autoridade, delegado federal aposentado, que ocupou, faço questão de ponderar isso aqui várias vezes, que ocupou cargos públicos do mais alto escalão, cargos de realmente muita relevância. Com base na sua experiência pessoal de preparação para concursos públicos, o doutor poderia listar mais algumas dicas para aqueles que estão se preparando para o concurso público? Olha, reforçando o que eu já falei, né, Luciana, o esgotar o edital, o que o Yunis falou do planejamento, do encaixe, né, do edital, do estudo na sua rotina diária. Eu falo que, além da preparação de tudo que eu estou falando, que eu disse, é ter resiliência, né? É buscar sempre, né? E como eu gosto de buscar muito o link com a corrida, tem um filme, né, chamado 100 metros, que eu faço até uma homenagem aqui ao meu amigo, que é da PM de Minas Gerais, o Gomes, que é 100 metros. É um filme que motiva muito, que é um corredor que ultrapassa todos os seus limites humanos para conseguir vencer algumas corridas. E isso que é a mensagem, né? Não existe uma regra, né? Você tem que encontrar aquele estudo para a sua rotina, para a sua vida. E ao também ingressar no serviço público, você também tem alguns desafios, né? Que você pode encontrar a estabilidade no serviço público, mas não só a estabilidade que te dá motivação, você tem que encontrar também a felicidade de estar lá. E a felicidade é uma coisa que você tem que trabalhar muito em você e, ao trabalhar isso, buscar novos desafios, novos lugares e até o ponto que você possa estar muito feliz onde você está, onde você trabalha. Então, a mensagem que eu posso deixar, né, nesse bate-papo aqui, é a busca constante, né, e acordar de manhã, que a gente fala, agradecer a Deus, trabalhar e, se possível, dentro do projeto de estudo, fazer um encaixe profundo com qualidade do seu estudo. Perfeito, doutor Sérgio Menezes, muito obrigada. Sem dúvida alguma, valiosas dicas para aqueles que estão se preparando para o concurso público. Mestre Cláudio Yunis, mestre, com base na sua trajetória pessoal e também profissional, quais seriam os maiores erros cometidos por aquelas pessoas que desejam ingressar na carreira pública? Dos concurseiros. Olha, para início, sim. Primeira coisa até vocês pautaram bem, haver um incentivo, sempre haver incentivo. Se ele ingressar por qualquer motivação e esmorecer, isto aí já não é bom para o concurso público. Eu estudei muito, mas eu vou lá só cumprir essa tabela, eu vou fazer inscrição e vou lá. Não pode entrar nessa, tem que ter continuidade. Tem um amigo, até algumas pessoas o conhecem, que é professor, ele tentou um concurso 10 vezes. Ele tentou um concurso mais do que 10 anos, porque não tinha um concurso anualmente. E ele passou no 10º. Ou seja, foi vontade própria.
foi força de vontade. Você pode imaginar que uma pessoa que não é muito abastada, ela conseguiu mais que 10 anos estudar em sequência. Então, o que desincentiva? As pessoas que você ama ao seu redor, falando que aquilo não adianta mais, você deixar de ter uma persecução de continuidade no estudo, ou porque tem um momento também que você chega a um nível que você tem que passar a modular. Então, eu continuo estudando e eu aparo as arestas em determinados locais. Ou seja, melhoro esse tipo de incentivo. E um tópico também que é principal é você figurar-se, pelo menos em uma área. Se eu estudo para segurança pública da área do Dr. Menezes, eu tenho algumas matérias que são correlatas. Se eu faço concurso para professor, eu tenho outras matérias que são correlatas. Se eu faço para diploma... Exatamente. Eu vou dar um exemplo meu de não êxito. Eu fiz o concurso para auditor fiscal, o último que passou no ano que eu fiz, fez 222 pontos, eu fiz 199. Eu brinco com um amigo. Eu larguei de mão matemática financeira, caía 2 ou 3 questões. Sabe o que aconteceu comigo? Quando apareceu a questão, eu falei assim, poxa, esse desenho aqui da matemática financeira, brincando, eu tomei um susto tão grande que parecia uma informação, uma comunicação de um ET que tenha vindo ali. Era metade uma questão era metade da prova. E eu zerei matemática financeira. Ou seja, isso também é importante. Você passar a estar atento a que você está acompanhando ou não, tá? Ou aquilo que você está acompanhando ou não, em dar continuidade ao estudo. Então, áreas são importantes você classificar para a tua continuidade nos estudos. Muito obrigada, mestre Cláudio Unes. Muito obrigada mesmo pelas suas colocações. Agora eu vou voltar para o doutor Sérgio Menezes. E eu posso afirmar que essa é a pergunta mais esperada da noite para o doutor Sérgio Menezes. Doutor Sérgio Menezes, vamos lá. Estou com a perna tremendo. Não precisa ficar assim, doutor. É uma curiosidade do público, é uma curiosidade. Quais são os diferenciais que o servidor público ele deve ter ou ele deve seguir para caminhar rumo a uma carreira pública de muito êxito e de muito sucesso, alcançando o reconhecimento por parte da administração pública e até mesmo cargos públicos de alto escalão, como os cargos públicos ocupados pelo doutor? Olha, a fórmula que eu entendo, né, que eu vivenciei nesses 36 anos, né, que eu tive no serviço público, eu te falei, né, como soldado, cabo, sargento especialista, e mesmo na secretaria, é amanhecer, acordar, agradecer e trabalhar. Né? Trabalhar com afinco, com dedicação, né? Ser uma pessoa que motive a equipe, que traga a equipe para o seu lado, né? Que trate as pessoas que estão trabalhando com você, que estão prestando serviço público, como você gostaria que tratasse a você. Então, essa é a mensagem, né? Montar uma equipe, buscar colaboradores, conhecer o homem que está atrás daquele profissional, né? Que carrega uma carga de dimensão de vida, que às vezes, para o ambiente organizacional, ele é um servidor, mas não, você tem que saber o que está atrás daquele servidor, qual a pessoa que está ali, trazer, abraçar ele e seguir. E ainda mais na área de segurança pública, né? Que você trabalha muito em equipe, né? Você forma equipes para poder prestar serviço à sociedade que nos paga. Então, Luciano, se eu posso
falar alguma coisa, uma mensagem do que é conquistar algum espaço, é trabalhar com amor, com afinco e reconhecendo as pessoas que estão ao seu lado, que realmente te dá aquilo que possibilita a você a seguir um caminho, né? Então, eu vou dar exemplo, eu estive no estado de Minas, na secretaria, uma secretaria enorme, mas que tem uma carga, tem um grupo de profissionais, servidores públicos que se dedicam com afinco. E o sistema prisional que também estive à frente, também a gente tem profissionais exemplares que estão lá e que às vezes estão no anonimato, né, Luciano? Mas que prestam um serviço de excelência e de qualidade. E na minha própria casa, onde eu tive, na Polícia Federal, por 23 anos, os profissionais engrandecem a prestação de serviço de segurança pública. Então, Luciano, para finalizar, eu acho que o trabalho, o reconhecimento do profissional que está ao seu lado e que ele possa, junto com você, prestar um melhor para a sociedade. Tá ok, doutor Sérgio Menezes, muitíssimo obrigada. Professor Cláudio Yunes, vamos lá. De forma resumida, professor, para quem está entrando agora na live, 3 dicas de ouro que o professor entende que devem ser seguidas por aquelas pessoas que estão se preparando para o concurso público. E 3 erros também. 3 dicas de ouro e 3 erros, 3 coisas que as pessoas não devem fazer, ou devem parar agora de fazer para que tenham sucesso. Não, o primeiro é planejar-se, sempre. Direcionar o concurso público, mas eu particularmente incentivo os alunos, eu quero só Polícia Federal, mas você pode fazer Polícia Rodoviária Federal, você pode fazer Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você pode variar, você tem condição de fazer isso. Logicamente que você tem que ter uma evolução de estudos. Outra dica importantíssima, edital aberto é que eu me matriculo, eu decido estudar. A senhora falou uma coisa perfeita, o doutor Menezes também, iniciar o estudo com antecedência. Então, hoje nós temos esse problema de pandemia, dá para se planejar. A gente tem limitadores de saída hoje de casa, então vamos procurar esses acessos. Outro quesito é o psicossocial. Eu, particularmente, a gente gosta de sair, bater papo, e essa é uma coisa importante para quem tem mãe e vai matricular o seu filho para o pré-militar, e é um jovem, e também para o concurseiro que já está estabilizado, que já tem uma idade estabilizada, como eu e o Menezes, por exemplo, que vai fazer o concurso hoje, pode fazer. Tentar diminuir alguns vícios. Beber muito, perdoe aqueles que gostam, eu gosto de um chopp, mas o cara que está estudando, ele não pode beber todo dia, ele não deve, melhor, beber todo dia. Fumar muito, para estudar, se organiza aí, por exemplo, eu tinha esse defeito, tem uma opção de aluno antigos para concurso público civil e militar que fazem isso. Eu vou tomar um copo de leite, vou pegar biscoito, aí depois volta, eu vou botar o som alto. Melhor ficar 30 minutos em sequência estudando no silêncio, sentado a uma mesa centrado ou concentrado, do que ficar toda hora interrompendo para estudei 4 horas hoje, é uma mentira. Outro incentivo, videoaulas, de graça. Você que não tem oportunidade, não tem dinheiro sobrando todo mês para se matricular ou comprar um pacote de estudo, estuda de graça na internet. As videoaulas são incentivadoras, já são uma base para você iniciar e conhecer aquele tema. Assistiu o professor Yunes, em Direito Constitucional, assistiu o professor Menezes, que também, vamos supor, dá Direito Constitucional, assiste um terceiro naquele mesmo tema. Você está sedimentando com visões diferentes. Então, são, vamos dizer assim, talvez não tenha os 3 erros, né? Mas são pontos positivos e negativos para quem queira ingressar. Maravilhoso, mestre, maravilhoso. Alguma ponderação, doutor Sérgio Menezes? É isso aí, o Yunes falou com
maestria, o candidato, a pessoa tem que estar com o edital já, né, aquele edital passado, as provas, os simulados, e buscar sempre o seu nicho, né, a sua área. E aí tentar esgotar esse edital já com a preparação bem anterior. Entendeu? É isso aí. Tá, ok. Nós estamos nos aproximando aqui do fim desse encontro, que já vai deixar muita saudade. Mas eu repito que eu falei lá no início da live, nós estamos iniciando hoje uma websérie especial de concursos públicos. E esse primeiro episódio está muito especial porque está contando com a participação do doutor Sérgio Menezes e do meu querido mestre Cláudio Yunes. Os nossos encontros, eles são quinzenais. Na semana que vem estaremos aqui no Acerto Legal, que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas, falando de outro assunto, sobre direito previdenciário. Mas na outra terça nós retornaremos, e eu já confirmei a participação novamente do professor Cláudio Yunes. Gratidão, professor. Gratidão. É muito bom mesmo tê-lo aqui no programa. Palavras finais, doutor Sérgio Menezes. Palavras finais, professor Cláudio Yunes. Por favor, Menezes. Olha só, primeiro agradecer o convite a você, Luciana Pereira, ao Cláudio Yunes, meu amigo, né, de longa data, e dizer a todos, né, que o importante é buscar, tentar, planejar, e que o caminho é longo, né, mas ele é possível, né? Só se chega ao final da jornada, da sua trajetória, de um objetivo, quando você dá o primeiro passo, né? Então, você dê esse primeiro passo, busque sempre caminhar dentro de um objetivo, e a minha mensagem é de boa sorte a todos, de esperança, e no final vai dar tudo certo, e que cada um de vocês que estão aqui nos assistindo possa encontrar o seu caminho, e que no final da jornada sejam muito felizes, tá bom? É a minha mensagem para todos. Mestre Cláudio Yunes. Bem, para finalizar, se vocês me permitem aí, eu sempre puxo, lógico, a gente faz didática, estuda para poder dar aula e dar a melhor concepção. Tem um estudo feito no século XIX, que existe uma curva do esquecimento para quando a gente vai para o aluno. Aquilo que você está aprendendo hoje, amanhã, neste horário, você só tem 90%, você não tem 100% do que nós falamos aqui para o aprendizado. Se você não der continuidade, em 30 dias, você só tem 9%. Nos anos 70, 1970, foi feito um levantamento. O aluno de primeiro e segundo grau, na escola pública, com 50 minutos de aula, ele tinha dia cognitivo, 33 minutos. Nos dias de hoje, com mídia, com tudo que cerca, eu estou falando ao jovem, você que é concurseiro já tem maior controle, mas hoje o estudioso, para um concurso pré-vestibular, para o segundo grau e primeiro grau, só tem de cognitivo 11 minutos. Isso é um estudo, não é pacífico, é contestável. Mas a gente no dia a dia acompanha a sala de aula nas turmas regulares e sabe bem que é por aí. Então, dedicação, responsabilidade, vontade, e aquele que quer vai conseguir. Pode não ser o cargo, vamos supor, o melhor concurso que pague mais no Brasil, mas é um cargo, às vezes, de segundo grau, de primeiro grau, que já atende a você e sua família, te realiza. O que o Menezes falou é muito importante. Você está num cargo que as pessoas e você gostem de trabalhar. Isso é importante. Obrigado, Luciano. Eu posso deixar um abraço aqui para a Ana Pompilho da Hora, minha amiga de turma, né, delegada de Polícia Federal aposentada, a Larissa Coço, que trabalha comigo hoje na advocacia, e meus amigos
Guadalupe, né? Onde é minha origem, no bairro do Rio de Janeiro, Alderney e Valnei, tá bom? E deixar também aqui o meu abraço à minha companheira de hoje, a Flávia, que está aqui ao meu lado. Eu não vou fazer igual também a Xuxa, né? Eu não posso deixar escapar no programa quando é da Xuxa. Tem que mandar beijo para todo mundo. Todos aqueles que acompanharam aí, amigos, de coração, obrigado. Minha família também deu o maior apoio aí, os meus filhos, minha esposa. Então, beijos em todos aí, obrigado. E na sequência aí dos estudos, é muito importante para todos. Todos que querem algo têm que realmente estar nessa caminhada do estudo. Obrigado, Luciana, mais uma vez, tá? Impressionada aqui com a quantidade de mensagens carinhosas elogiando a dupla. As pessoas estão falando assim, o doutor Sérgio Menezes e o mestre Cláudio Unes. Muito bom esse feedback do público, é muito bom, muito gratificante. Então, muito obrigada, doutor Sérgio Menezes, professor, grande mestre Cláudio Unes. Eu já te agradeço muito, mas eu continuo agradecendo mesmo assim. Muito obrigada. Sempre uma honra, principalmente, estar com vocês dois aqui. Muito obrigado. A Alexandra Vasconcelos está agradecendo. A Aline está agradecendo, a Alderney, nossa, as pessoas adoraram. Alderney é nosso amigo de Guadalupe. De longa data. Isso mesmo. Fez uma carreira brilhante também na Marinha. É o nosso comandante Alderney. É isso mesmo. Ele e o irmão Valnei, pessoas, gente finíssimas. O público realmente gostou muito da participação de vocês, então recebam o meu carinho também, a minha satisfação. Mais uma vez, gratidão, muito obrigada. Até a próxima, obrigado a vocês. Até a próxima, um abraço a todos, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço, pessoal. E nos encontramos, então, na próxima terça-feira, às 20 horas. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, acompanhando o nosso programa. Eu poderia ficar mais uns 15 minutos falando o nome de cada um de vocês aqui. Antônio Marque, Cláudia, tantas e tantas pessoas que escreveram comentários maravilhosos. Gratidão, muito obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, grande mestre Cláudio Unes, gratidão. Doutor Sérgio Menezes, gratidão. Um forte abraço e até a próxima, então. Tchau, tchau.